Olá, chegamos ao 34º dia da nossa jornada de oração. Vamos falar sobre arrependimento? Vamos ler Isaías 55:7. Diz assim: Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Seus filhos apresentam dificuldade para reconhecer o erro e pedir perdão, para se arrepender? Nós temos muitas dificuldades, muitas vezes nós erramos com os nossos filhos e não pedimos perdão. Às vezes, por falta de coragem ou simplesmente porque nós não fomos ensinados a fazê-lo. A falta de arrependimento é por causa do orgulho, e o orgulho é ofensivo a Deus. Nós somos orgulhosos por natureza. Então, se nós quisermos praticar a humildade, nós temos que nos quebrantar diante de Deus e pedir para que Ele desfaça o nosso orgulho, porque isso é uma ofensa para o Senhor. Se os nossos filhos fazem a mesma coisa, nós precisamos orar incessantemente para que Deus trabalhe no coração deles também. A Bíblia diz que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa. Nós temos que ensinar os nossos filhos a se arrepender, confessar os seus pecados e pedir perdão a Deus. Você já percebeu como as crianças têm dificuldade de se arrepender, de confessar os seus pecados, os seus erros? Quando duas crianças estão brigando, eles ficam jogando a culpa um para o outro. Eles têm dificuldade de assumir os seus erros. Nós temos uma citação do livro O Poder dos Pais que Oram. Ela diz assim, que a confissão e o arrependimento são dois princípios que nós temos que incutir os nossos filhos, porque o pecado não confessado, ele gera uma muralha entre os nossos filhos e Deus, que os separa. E o arrependimento, o que significa a palavra arrependimento? Dar meia volta e mudar de vida. Então, esse arrependimento, ele se manifesta quando o nosso filho diz: eu fiz isso, me desculpa e eu não vou fazer de novo. Não é fácil se quebrantar diante de Deus, se despojar, se livrar de todo o orgulho. É muito difícil assumir os nossos erros, mas a boa notícia é que Jesus, ele entende essa nossa dificuldade e ele nos ajuda e ele está disposto a nos perdoar sempre. Então vamos orar para que Deus nos ajude a ensinar essa dinâmica de assumir os erros, de se livrar do orgulho para os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que o Senhor ajude os nossos filhos, ó Deus, a entender o poder do arrependimento, o poder de dar a meia volta, de Deus entregar todo o orgulho a Ti, confessando os seus pecados, os seus erros, para que o Senhor os perdoe. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã.